agora duas questões que nós vamos lidar. A primeira questão seria se a diferença entre riscos gerais e pequenos riscos e como nós podemos deduzir isso da escritura, né, e do nosso cotidiano. No risco geral, por exemplo, nós temos a tentação de Jesus no deserto, quando Satanás diz para ele se atirar, né, de cima ali, que os anjos iriam segurá-lo. Isso pressupõe que Jesus considerava como realista, né, a experiência de que se você se atirasse dali de cima, mas você estaria tentando a Deus. Ou seja, esse é um grande risco, um risco geral. Isso seria em parte, né, tentar, em parte não, seria com certeza, né, tentar a Deus. Né? Então, riscos gerais, por exemplo, são coisas que nós, na nossa experiência, consideramos atividades de não só alto risco, mas que tentam a nossa vida, intentam contra a nossa vida, né? Então, esses riscos gerais, eles são coisas que nós consideramos, julgamos não sábios, não só não sábios de se tomar, como uma tentativa, né? Uma tentação direta a Deus. Agora, os pequenos riscos que nós tomamos diariamente, sobre esses, por exemplo, como alimento, né? Carne vermelha e outras coisas, a Escritura ela permite esses riscos pequenos. Então, se nós vemos a autorização de coisas, né, com pequeno risco, então nós temos aí uma autorização para coisas com pequena margem de risco. É complicado agora nós definirmos o que seria pequeno ou não, mas vamos lá. A alimentação em geral é permitida hoje, né, na Escritura Sagrada. Então não há nenhuma proibição, por exemplo, a comer bacon ou outras coisas do gênero, salsicha, etc. E nós sabemos pela ciência que há até um risco, certo risco comer isso, mas não é um risco alto, né, em geral. É um risco baixo, mas existe um risco. Como existe o risco de ter várias doenças, se você tomar refrigerante, outras coisas assim. Mas são riscos baixos, não são riscos altos, né, elevados. A bebida, por exemplo, também alcoólica, aumenta as chances de a pessoa desenvolver doenças, né, como câncer. Então, também é um risco baixo, que nós assumimos que a Escritura permite por causa dos textos, né, que falam tanto do alimento quanto da bebida. Agora, alguém pode dizer, esses riscos são assumidos em alimento e bebida, mas não em prazer. Mas isso é falso, porque as pessoas não precisam se alimentar de bacon, elas podem comer outra coisa. Elas não precisam tomar cerveja ou beber vinho, né? Elas podem fazer outra coisa. Então, não necessariamente elas fazem por prazer, ok, elas fazem por prazer, mas então não necessariamente seria errado, né, fazer algo por prazer de pequeno risco. Então a dedução é essa, né? Se eu bebo, né, e a Escritura permite eu beber e a bebida tem um pequeno risco, então nós devemos concluir que atividades de baixo risco não são em si pecaminosas. Se eu, por exemplo, como bacon, e o bacon ele tem um baixo risco, então atividades de baixo risco não são em si pecaminosas. Então aquilo que tem um risco equivalente ou menor do que isso não é pecaminoso, não é tentar Deus em si. Agora nós temos também o incenso, né? O incenso ele tem uma taxa de risco maior
que o fumo e que o bacon e que os embutidos, né? Os alimentos processados, como salame e mortadela. E o incenso, ele não, ele foi preceituado no Antigo Testamento e foi usado também e foi até dado de presente para Jesus no Novo Testamento. Então, em si isso não é pecado, né? Então, quando se torna pecado? Quando o intuito é tentar a Deus, e também, né, quando há algum vínculo religioso com o objeto, né? Então, o incenso, ou a carne, né? Ou quando não é feito com fé, né? Então, nesse sentido. Então, nós temos que resolver essa questão dessa forma. Alguém pode dizer que isso é irrelevante, mas se não fosse dessa forma, então o que estaria norteando a nossa realidade e a nossa vivência seria a ciência, né? E nós estaríamos nas mãos da ciência a tal ponto que amanhã eles poderiam dizer que nós não podemos comer, ou que é um alto risco, como já dizem, né? Bacon e outras coisas, e eles iriam controlar a nossa vida e ditar o que é certo e o que é errado, e não a escritura sagrada, não o que Deus preceitua. Então vejo como uma forma também de demonstrar que o padrão da escritura, que é a moderação, né? Não se entregar ao vício das coisas, mas ter domínio próprio, seja a norma e regra de usar tanto o bacon quanto qualquer coisa que seja de baixo risco, né? Então vamos lá novamente deduzir que podemos se colocar em baixo risco devido ao prazer, sim, né? Pelos alimentos, pela bebida e pelo estilo de vida, que na escritura é aprovado como alguém que queima um incenso, alguém que come carne de porco, ou alguém que bebe vinho ou bebida alcoólica, que se coloca em baixo risco. E agora também, aí vem outra questão, que é a questão do nosso contexto atual. Nós sabemos, né, já tenho dito diversas vezes, que refrigerante, por exemplo, ele tem um alto risco de você ter doenças cancerígenas, você tem o anticoncepcional e outras coisas, né? E mesmo assim as pessoas não mudam seu estilo de vida por causa disso. E parece não, e olhando num quadro geral, porque se nós queremos a justificação pela fé, os cristãos, eles não se veem obrigados a seguirem esse rumo da ciência, né? Não se veem obrigados, embora eles tenham um certo cuidado, eles não se colocam debaixo desse jugo, né? Então, se nós presumimos o que a Escritura diz, que Deus guiaria o seu povo, parece que Deus não está preocupado em seguir a agenda global de ciência, né? Mas os riscos conscientes, né? Você falou de risco, mas eles não tinham tanta conscientização como nós hoje. Desde aquela época, né, se sabia que o álcool, por exemplo, pode levar uma pessoa a se embriagar, né? Desde aquela época, nós sabemos que uma fumaça ou algo aceso dentro de casa, como uma vela, né, principalmente em casas que têm elementos de madeira, principalmente daquela época, poderia causar incêndio. Então, desde aquela época, nós estamos conscientes de várias coisas, atividades de baixo risco, e nem por isso nós perdemos a cabeça por causa disso. Agora vem a grande questão, né? Se as coisas vão nos controlar, ou se nós vamos controlar elas, nós vamos deixar elas debaixo, né, do nosso domínio, do domínio próprio. Então essa é a grande questão. Então, querendo ou não, nós temos uma grande responsabilidade aí.
Então se faziam atividades de baixo risco desde aquela época, né? E se fazia consciente, né? Então você tem atividade de baixo risco, mas a necessidade, né? Necessidade, né? Qual a necessidade de queimar um incenso? Perigo você queimar toda a sua casa. Qual a necessidade de beber vinho? Com o perigo de você passar um pouco do limite. Então nós sempre vivemos com o risco. Não quer dizer que nós vamos se entregar às coisas, mas nós sempre vivemos com ele. Né? Nós sempre vivemos com risco e o risco de nós mesmos nos passarmos. Né? E se nós não vivemos com risco, então nós não vivemos mais, porque tudo que nós fazemos tem pequenos riscos. Eu gostaria de fazer algumas deduções da escritura sobre os riscos, né, aqueles que seriam mais comuns, né, desde aquela época, principalmente riscos conscientes. Né? Mas a escritura parece não dar muita bola para a conscientização científica, quando ela, por exemplo, libera o consumo de vinho. Ou não vê com maus olhos, né? O apóstolo Paulo recomendando vinho. Então a escritura parece não querer se submeter à opinião humana, né, à opinião científica. E eu acredito que nós devemos tomar essa posição. Não estou dizendo que nós devemos ser tipo de, como eu vou dizer assim, de trava, né, mas nós devemos ser livres, né.